Intrínseca decide pausar temporariamente as suas séries de quadrinhos, o autor que pediu para ter as suas indicações ao Eisner retiradas e a editora que triplicou a tiragem do seu mangá logo na pré-venda. Vem com a gente que o nosso giro começa agora! O artista com o segundo maior número de indicações ao Eisner deste ano, Thomas Woodruff, solicitou à premiação que essas indicações fossem retiradas depois de uma série de polêmicas e de uma petição. O Woodruff estava sendo indicado a melhor álbum gráfico novo, a melhor desenhista / artista multimídia, melhor letreiramento e melhor design de publicação por Francis Rothbard, The Tale of a Fastidious Pharaoh, que foi publicado lá nos Estados Unidos pela Fantagraphics. Talvez você nunca tenha escutado falar desse quadrinho e tá tudo certo, porque realmente esse quadrinho não chegou muito até a gente aqui. Quando eu digo chegar, não é ser publicado no Brasil, não. É realmente estar no nosso radar. Quando uma obra ela tem uma projeção muito grande lá fora, a gente fica sabendo dela por aqui, né? E nesse caso, realmente, o maior momento do Francis Rothbard foi essa quantidade de indicações ao Prêmio Eisner. E a partir disso, uma série de relatos de pessoas que foram alunos do Woodruff enquanto ele era professor da SVA, a School of Visual Arts de Nova York, surgiram na internet. E só um parênteses aqui, gente, a SVA, ela formou vários quadrinistas muito importantes do mercado, né, quadrinistas renomados, e aqui o Woodruff, ele foi diretor do departamento de ilustração e quadrinhos e foi também professor lá por mais de 20 anos. E os relatos que estão reunidos numa petição, você consegue ter uma noção bem breve do que essas pessoas acusam, né? O Woodruff, eles iam desde abusos verbais, insultos, intimidações e ainda um desprezo pelos quadrinhos. O que se fala é que o Woodruff inferiorizava os quadrinhos como se fosse um tipo de arte menor, né? Uma arte inferior, e ele ainda inferiorizava também os próprios estudantes de quadrinhos. Então é isso que tá nesses relatos. Essa petição, até esse domingo, tinha reunido mais de 760 assinaturas, inclusive de quadrinistas famosos aí. A gente tem o caso da Raina Telgemeier, que é a autora de Coragem, de drama, né? E é uma autora muito famosa, tem muito sucesso com os seus quadrinhos e foi estudante da SVA, que nem eu tinha comentado, onde o Woodruff deu aulas. Diante dessas alegações, tanto a Fantagraphics quanto o Woodruff se manifestaram. Vale dizer também que o Woodruff e a obra foram acusados de racismo, o Woodruff pelos alunos, e a obra ela foi lida como uma releitura de Mowgli, né, e uma releitura que traz ali uma carga de racismo, uma carga de exotismo em relação a pessoas do Sudeste Asiático, e a partir disso a gente tem tanto a posição da Fantagraphics quanto a posição do Woodruff, negando, né, que a obra seja racista, e o Woodruff defendendo a sua reputação, defendendo ali o seu profissionalismo. Só que logo em seguida, pouquíssimos dias depois, o Woodruff voltou atrás e pediu ao Eisner a retirada das suas indicações. Diante disso, o Eisner falou que não teria como retirar o nome do Woodruff das cédulas de votação, mas que todos os votos a ele vão ser automaticamente desconsiderados. Então, Francis Rothbard está automaticamente desclassificado, vamos dizer assim, né? Desconsiderado para votações no Eisner Awards deste ano, depois de todas essas questões, depois de toda essa polêmica. Nesta semana, a Marvel anunciou a republicação de Home, uma série de quadrinhos que era baseada num brinquedo da Hasbro e que não tinha tido republicações até hoje por causa de um impasse entre Marvel e Hasbro. Agora, com um novo acordo, Home vai ser republicado em formato ônibus, e isso lançou uma outra republicação que é de Micronautas, porque Micronautas também era propriedade da Hasbro e agora poderá ser republicado e também vai seguir formato de ônibus, assim como o Home. Em abril de 2024, a Marvel vai lançar lá nos Estados Unidos um ônibus que reúne 29 edições da série original de 1979, de Micronautas, que começou a ser
escrita pelo Bill Mantlo, e também vai reunir algumas edições de Micronauts Special Edition, que foi lançada em 1983. Então aí, esse novo acordo entre Marvel e Hasbro, trazendo de volta edições que não eram relançadas desde os anos 80. O andamento das publicações de séries da Intrínseca era algo que nos intrigava aqui, que nos preocupava, e a gente já trouxe isso em outras edições do Giro, né? Recentemente a gente entrou em contato, como a gente tem costume de fazer, com a editora e recebemos agora uma posição oficial sobre a questão das séries. Eles confirmaram pra gente que essas séries estão pausadas temporariamente. O que a Intrínseca alega é que a escassez de insumos, a escassez de papel que aconteceu nos últimos anos e a consequente alta do papel por causa disso, fez com que o custo de produção desses quadrinhos aumentasse muito. E esse custo ele tá atrelado não só à questão da produção, né, mas também do tipo de papel que é usado. Eles alegam, por exemplo, o papel couché, que ficou até sumido, vamos dizer assim, do mercado por um tempo. Só que vamos só trazer uma observação bem breve aqui, que nem todas as publicações da Intrínseca são em papel couché, por exemplo, né? O Árabe do Futuro mesmo não é em papel couché e não ganha novos volumes desde 2020, né? Fecha parênteses aqui. O que a Intrínseca diz, então, é que a opção que eles tinham era passar essa alta dos custos da produção para os leitores, mas que eles não queriam fazer isso, então eles decidiram que, para manter o padrão editorial, ou seja, manter o mesmo papel, manter o mesmo acabamento, manter as edições da mesma maneira como foram nos primeiros volumes, eles decidiram pausar a produção dessas HQs, pausar a continuidade delas até que se tenha um cenário favorável de produção, nas próprias palavras da editora. Além do Árabe do Futuro que eu comentei aqui, a gente tem séries tipo Royal City e Family Tree que só tiveram um volume publicado. No caso de Royal City foi publicado em 2020 e Family Tree publicado em 2021. Mas tem várias outras séries que a Intrínseca tem aí em andamento e que vão ser sim pausadas. A gente já sabia que elas estavam pausadas, né? Mas agora a gente tem uma posição da editora confirmando essa pausa oficialmente. A editora MPEG, que é uma editora recente no mercado brasileiro e que publica mangás, teve que triplicar a tiragem de Gash Bell, um mangá de Makoto Haiku, ainda na pré-venda. Essa notícia foi dada pela editora japonesa com quem a MPEG licenciou a obra, dizendo que de 10 mil exemplares eles precisaram aumentar para 35 mil exemplares, mais do que triplicou, né? Essa notícia é interessante porque é bem raro que as editoras revelem as suas tiragens e 35 mil exemplares é sim uma tiragem impressionante para o padrão de tiragens brasileiras, né, de quadrinhos. E a obra ela ainda está em pré-venda, então dá ainda para comprar esse primeiro volume de Gash Bell. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E a previsão de lançamento desse primeiro volume é para o mês de junho. Pré-vendas da semana, para você ficar por dentro aí das pré-vendas que começaram nos últimos dias. A gente começa falando de Laerte Visão, que a Conrad Editora tá republicando e que tá saindo em novo formato com uma nova capa feita pela própria Laerte. A previsão é pro mês de junho. Outra HQ que tá em pré-venda é O Sistema, do Peter Cooper, que tá sendo republicado pela editora Monstra. Essa nova edição traz realmente uma mudança no padrão gráfico em relação ao que tinha sido publicado pela Abril, e temos aí realmente uma edição mais luxuosa que tá com frete grátis lá no site da Monstra. A pré-venda acontece somente no site da Monstra, então a gente vai deixar o link, tá tudo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? A pré-venda vai até o dia 1º de julho. Neste domingo, às 20 horas, começa a pré-venda dos 2 primeiros volumes de História do Oeste, série de quadrinhos do Gino D'Antônio, que vai ganhar uma nova edição, vai ser republicada pela editora Saikan. Nesta edição da Saikan teremos 2 histórias em cada volume, ela vai sair em formato colorido e também em capa dura. Serão 38 edições no total, completando aí, fechando a série. A previsão da Saikan é de que os volumes 3 e 4 também entrem em pré-venda no Catarse ainda em 2023. Também tá no Catarse Deusas da Terra, primeiro quadrinho brasileiro da editora Quadriculando. Esse é um quadrinho de Larissa Dias e Piero Bagnariol e a previsão de lançamento é para o mês de julho. A pré-venda acontece até o dia 24 de junho lá no Catarse. E a gente fecha aqui o bloco de pré-vendas com O Novo Preço da Desonra,
do Pipoque Nanquim, é um mangá do Hiroshi Hirata, que é como se fosse uma continuação de O Preço da Desonra, que foi publicado em 2019, e essa edição da Pipoque Nanquim é uma edição que é considerada única no mundo, porque ela reúne todas as histórias, todas as que já estavam reunidas numa edição do final da década de 90, publicada no Japão, mais uma história que só foi recuperada recentemente. A previsão é para o mês de junho. O giro de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua presença, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Também você pode marcar para ativar as notificações, para você ficar sabendo de tudo que a gente publica por aqui, para você ficar sabendo de quando acontecem as nossas lives. Tá rolando agora o Além do Gibi, por exemplo, né? Você também pode ser apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere todas as opções, todas as modalidades de apoio, quanto custa para apoiar o Fora do Plástico. Já adianto para você que a partir de R$5 você já está apoiando aqui o nosso trabalho. E a gente te dá várias recompensas. Tem clube de leitura, tem grupos, grupo de troca, tem os sorteios que acontecem todo mês, enfim, muita coisa bacana e, sem dúvidas, você está ajudando aqui a manter o nosso trabalho, ajudando o Fora do Plástico a continuar acontecendo. Até o próximo giro!